Olá, Popmorphs! Sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso PopClass Enem. E hoje nós vamos ter como conteúdo a histologia do sistema respiratório e também vamos falar sobre as trocas gasosas. O meu nome é Ana Cláudia Pereira de Holanda e serei a ministrante dessa breve aula. Então vamos começar falando com o nosso roteiro de aula. Vamos ter um primeiro momento, vamos começar falando sobre um pouco do sistema respiratório, como introdução. Assim como também nós vamos falar das principais funções e da parte histológica de todos os membros que compõem o nosso sistema respiratório. Vamos falar das fossas nasais, dos seios paranasais, também a faringe, a laringe. Vamos falar também da traqueia, dos brônquios, bronquíolos, dos ductos alveolares e depois nós vamos ter as resoluções de questões dos principais vestibulares do Brasil, certo? Então, tendo como introdução, vamos falar que os pulmões e todas as suas inúmeras vias aéreas compõem o nosso sistema respiratório. As vias aéreas que elas entram nos pulmões, elas vão se ramificar e vão compor toda a nossa árvore brônquica. Essas pequenas ramificações nós vamos chamar de alvéolos. Vão compor também essa árvore brônquica. A principal função do nosso sistema respiratório é justamente de garantir as nossas trocas gasosas que acontecem dentro do pulmão. E aí, a base estrutural para a realização dessa função é justamente uma organização que é estabelecida entre os capilares pulmonares e entre os alvéolos. Os alvéolos pulmonares que vão sofrer uma irrigação pulmonar. Essa irrigação dos pulmões ela é feita através dos vasos sanguíneos, que eles adentram no pulmão pelos alvéolos, que são as pequenas ramificações. E lá eles entram em íntimo contato com os alvéolos. Cada componente do nosso sistema respiratório, ele tem uma função fisiológica e histológica, e é o que a gente vai ver nas aulas mais à frente. Então vamos começar falando sobre as fossas nasais. As fossas nasais elas são subdivididas em 3 regiões. Nós vamos ter a região do vestíbulo, a área respiratória e a área olfatória. Na imagem aqui nós vamos ter a região do vestíbulo, essa em verde, a área respiratória, onde o ar adentra para a cavidade interna, e nós vamos ter a região da área olfatória, representada na imagem amarela. Então, todas essas porções elas vão ser revestidas por uma mucosa. Essa mucosa ela vai estar representada em diferentes estruturas conforme a região que ela for ser concentrada. A porção mais anterior e dilatada nós vamos chamar de região do vestíbulo. Essa em verde na imagem. A mucosa que é formada lá nessa região do vestíbulo é por um epitélio plano estratificado, não queratinizado. E ela vai ser caracterizada por ela também possuir uma lâmina própria de tecido conjuntivo denso. Nessa região do vestíbulo, nós vamos ter a presença de pelos e de glândulas, que são glândulas cutâneas, que elas, juntamente com os pelos, vão constituir a nossa primeira barreira à entrada de agentes infecciosos e de pó nas vias aéreas. Aqui nós vamos ter a representação histológica, mas, primeiramente, aqui nessa região da área olfatória, ela vai corresponder à maior parte das nossas fossas nasais. Aí a sua mucosa ela é constituída por um epitélio pseudoestratificado. Na região aqui da área olfatória, nós vamos ter essa representação histológica. Aqui está um corte histológico, onde é caracterizado nessa região da área olfatória por um epitélio pseudoestratificado, com a presença de cílios, e esse cílio serve também como uma barreira de proteção para o organismo, e esse tipo de epitélio pseudoestratificado, ele vai revestir a maioria das vias aéreas, por isso que a gente frequentemente costuma chamar de epitélio do tipo de respiratório. Esse epitélio respiratório, ele repousa sobre a sua própria lâmina basal, ele também tem a presença de várias fibrosas ricas em glândulas do tipo misto, cuja a nossa secreção, essa secreção vai ajudar a manter
a umidade das paredes de todas as nossas cavidades nasais. E aí, o epitélio respiratório, ele é constituído ainda de 5 células respiratórias. Como a gente vê aqui na representação dessas imagens, nós temos uma das células respiratórias, as células caliciformes. As células caliciformes, elas são responsáveis por produzir o muco que reveste a cavidade nasal. Nós vamos ter também as células basais, as células ciliadas, com a composição dos seus cílios, as células granulares e as células em borda escova. E aí, todo o nosso epitélio respiratório, ele vai ser característico por ser pseudo-estratificado, cilíndrico e ciliado. Nós vamos ter a presença de células caliciformes, está representada aqui, que vão ser produtoras de muco, e também vamos ter a representação desses cílios. Nós vamos ter o corte histológico da traqueia. Essas células caliciformes, juntamente com os cílios, eles são importantes para um mecanismo de defesa desse epitélio. O muco e os movimentos ciliares que vêm retidos aqui dos cílios, eles vão deter partículas provenientes de todo o nosso ar inalado, sendo aí uma importante barreira de proteção para o organismo. Adentrando agora, vamos falar sobre os seios paranasais. Os seios paranasais são grandes espaços aéreos situados no nosso osso frontal, no osso etmoide, esfenoide, maxilar e que vão se abrir em toda a nossa cavidade nasal. Então, os seios paranasais, eles são revestidos por um epitélio respiratório, como a gente viu. O epitélio respiratório, ele é caracterizado por ser pseudoestratificado, cilíndrico com a presença de cílios, e vão apresentar também células caliciformes. As células que se dirigem dos seios para as cavidades nasais, elas vão acontecer esse movimento através de uma atividade ciliar coordenada, que acontece do seio para toda a nossa cavidade nasal. Vamos continuar falando sobre a faringe. A faringe, ela é uma estrutura que se liga à cavidade nasal à laringe. O sistema, ela também vai funcionar tanto para o sistema respiratório, como eles estão vendo aí na imagem, como também para o sistema de deglutição. Essa função, ela vai também, a faringe, vai servir também como uma câmara de ressonância para a fala, como estamos vendo aí. A nasofaringe, ela vai compreender a primeira parte da faringe. Ela também vai ser contemplada de forma formada pelo a orofaringe, que compreende também a região do nosso palato mole. Vocês podem ver. E a outra parte também da faringe compreende a laringofaringe. Essa região está representada na imagem. Na orofaringe, o epitélio que reveste essa região é do tipo pavimentoso estratificado. Continuando, vamos falar sobre a laringe. A laringe, ela compreende-se por ser um tubo irregular que vai unir a faringe à traqueia. Suas paredes, elas são compostas por peças cartilaginosas irregulares que são unidas entre si por um tipo de tecido conjuntivo fibroelástico, que compreende-se da laringe, que ela fica sempre aberta. E aí, as maiores peças cartilaginosas, que são a tireoide e a cricoide, elas são formadas por uma cartilagem do tipo hialina. E as demais peças, elas são cartilagens do tipo elástico. A mucosa de toda a nossa faringe, ela é formada por 2 pares de pregas, que nós vamos ter as pregas vestibulares, que são conhecidas como as falsas pregas, e o segundo par de pregas constitui as cordas vocais verdadeiras, que é nessa região nós vamos ter um tecido conjuntivo elástico. A laringe é caracterizada por não ter um revestimento epitelial uniforme a todo o longo da vida. Onde entra a questão de pessoas que são fumantes por um longo período de tempo, onde o seu epitélio de revestimento, de ser um epitélio de revestimento
do tipo respiratório, com células do tipo pseudoestratificadas, elas vão ser modificadas, que não retêm cílios e deixam de fazer essa proteção para o ser humano. A traqueia. A traqueia, ela é um órgão que se continua com a laringe e ela vai terminar ramificando-se com os dois brônquios extrapulmonares. A parede da traqueia ela é constituída por camadas. Nós vamos ter a camada mucosa, a camada submucosa, o anel de cartilagem alina e também vamos ter a região adventícia. Ela é revestida internamente por um epitélio do tipo respiratório. Esse epitélio, como nós já vimos, é do tipo pseudo-estratificado, como estamos vendo aí na imagem. Ela também vai conter glândulas seromucosas e nós vamos ter ductos que se abrem na luz da traqueia. E na parte externamente, nós vamos ter a região da traqueia aqui com tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo, ele vai ser formado também por uma região, que é uma camada chamada de camada adventícia. E é essa região que estamos vendo aqui na imagem, que ela vai se ligar com os órgãos vizinhos e com os tecidos vizinhos. Os brônquios. Bem, os brônquios, eles são ramificações da traqueia. Como a gente pode ver aqui, ó. Nós temos a imagem da traqueia e os brônquios são ramificações da traqueia. Eles, nos seus ramos maiores, nós vamos ter a presença de uma mucosa que vai revestir todos os brônquios e que é idêntica à da traqueia. Já nos menores ramos, aqui, o epitélio ele pode ser cilíndrico, simples e ciliado. Eles também possuem uma lâmina própria que é rica em fibras elásticas. Abaixo da mucosa, sempre vai ter uma musculatura lisa aqui representada histologicamente. Externamente a essas camadas musculares, nós vamos encontrar uma camada submucosa, aqui representada nessa imagem. E aí, apesar da traqueia e dos brônquios, eles apresentarem uma composição histológica quase que semelhante, nós podemos diferenciar eles a partir da musculatura lisa. Aqui nós vemos a presença de um músculo liso, aqui é um corte histológico do brônquio. E como é que é feita essa diferenciação? Bem, no brônquio, a gente tem a presença de uma musculatura lisa, aqui, ó, bem desenvolvida, vocês podem ver aqui na imagem. E nessa camada, e tem a presença de uma camada mucosa. E essa musculatura lisa, ela está ausente aqui no corte histológico da traqueia. Pode ver, um músculo liso aqui, e aqui nós não temos essa presença do músculo liso. E também na traqueia, ela tem a presença de um anel de cartilagem. Um anel de cartilagem do tipo hialina, onde aqui no corte histológico do brônquio, nós vamos observar apenas as placas de cartilagem, representado nessa imagem. Bronquíolos. Os bronquíolos, eles são originários de divisões repetidas dos brônquios. Eles são segmentos intratubulares e que têm um diâmetro de 1 milímetro ou menos. Não apresentam cartilagem, não apresentam glândulas e também nem nódulos linfáticos. O epitélio que reveste os brônquios, nessa porção inicial, ele vai ser do tipo cilíndrico ciliado, simples, passando de ser cúbico simples, ciliado ou não, na sua porção final. Mas também podemos dizer que a musculatura da parede dos brônquios, essa região aqui, ó, toda essa região, compreende-se a região da musculatura. Ela é relativamente mais espessa e que a musculatura da parede dos brônquios. Então, a parede dos bronquíolos, elas são mais espessas do que a parede dos brônquios. Também nós vamos observar nas regiões dos bronquíolos a presença de células da clara, que são representadas aqui. Essas células da clara, elas produzem um material surfactante que reveste a superfície do epitélio bronquiolar. Elas vão revestir desse epitélio
que vai evitar o colabamento entre os alvéolos pulmonares. Ductos alveolares. Bem, os ductos alveolares, eles são ductos que iniciam-se efetivamente na porção respiratória. Eles são formados por ramificações dos bronquíolos respiratórios e também vão apresentar ductos longos e tortuosos. A principal característica dos ductos alveolares é sempre apresentar inúmeros alvéolos e sacos alveolares. Ó, nós temos aqui inúmeros alvéolos e vários sacos alveolares, que é a principal característica desses ductos. O revestimento dos ductos alveolares ele é do tipo de epitélio pavimentoso simples, que reveste essa região. E aí esses ductos, eles são as últimas porções a apresentar em sua estrutura células musculares livres. E agora, gente, nós chegamos ao nosso momento da resolução de questões. A primeira questão vai ser da banca da Faculdade de Ciências Médicas de Juiz de Fora, que foi do vestibular que aconteceu no ano de 2017. Então, o enunciado fala: o sistema respiratório ele é adaptado para se defender da entrada de substâncias danosas através das vias aéreas. Um desses mecanismos de defesa está relacionado a características existentes nas células do epitélio respiratório. Assinale a alternativa abaixo que corresponde a essa característica. Bem, na aula a gente viu que uma característica das células do epitélio respiratório é apresentar células do tipo pseudoestratificado, com a presença de cílios e também a presença de células caliciformes, que essas células caliciformes são produtores de muco e os cílios vão ajudar a nos defender da entrada de substâncias danosas, que é justamente o que a questão fala. O item que mais se adequa à resposta é a alternativa letra D, a presença de cílios nas células do epitélio respiratório. Por isso também ele sabe que quem fuma, ele acaba tendo problemas respiratórios, porque as células respiratórias são características do tipo pseudoestratificadas com cílios. E o uso constante do fumo e do cigarro, eles vão transformar essas células pseudoestratificadas em pavimentosas. Ou seja, acontece uma metaplasia e vai ter uma redução na capacidade dessa filtração das toxinas, o que pode causar vários problemas respiratórios para o indivíduo. Outra questão que eu peguei foi do vestibular da Unicamp, do ano de 2020, recente, né? Então, o uso de cigarros eletrônicos é crescente entre jovens. Na composição desses cigarros encontramos o propilenoglicol, glicerol, água, nicotina e flavorizantes, que são aquecidos e vaporizados para inalação. Um estudo foi desenvolvido com animais experimentais expostos a 3 fatores distintos. Os animais foram expostos ao ar ambiente, à nicotina e ao cigarro eletrônico. Constatou-se que a exposição à nicotina e ao cigarro eletrônico causou um aumento da área do espaço aéreo alveolar e reduziu as paredes alveolares, em comparação com o grupo de animal que foi exposto ao ar ambiente. Adicionalmente, o grupo exposto ao cigarro eletrônico apresentou maior redução no número de capilares alveolares, mesmo quando comparado ao grupo que foi exposto à nicotina. A conclusão indicou um prejuízo mais significativo para as trocas gasosas e perfusão de sangue pulmonar no grupo que foi exposto ao cigarro eletrônico. Aqui, as imagens a seguir representam, em mesma escala, os alvéolos pulmonares dos animais, dos grupos que foram estudados, e mostrando o espaço aéreo alveolar. Essas setas representam o número de capilares alveolares. E este gráfico mostra os dados quantitativos referentes à área do espaço alveolar e a contagem de capilares. E o que é que a questão pede, né? Considerando os resultados mencionados acima, assinale a alternativa que relaciona corretamente o painel da fotometricografia e dos dados gráficos do grupo que foi exposto ao cigarro eletrônico. Então, a gente analisando essa primeira imagem, nós vamos ter, vai estar representando o espaço aéreo dos animais. Como nós vimos, na questão fala
E somente os animais que foram expostos ao cigarro eletrônico e à nicotina tiveram um aumento desse espaço aéreo alveolar. E os animais que não foram expostos, ficaram expostos apenas ao ar ambiente, não falou que aumentou esse espaço aéreo. Então, nessa imagem, nós podemos ver que nesse item 1 vai corresponder aos animais expostos ao ar ambiente. Nós não tivemos um aumento desse espaço aéreo. Nessa imagem 2, a gente pode chegar à correlação que seriam os animais que foram expostos ao cigarro eletrônico. Por quê? Porque vocês observam esse aumento aqui do espaço aéreo alveolar entre eles. E aí tem 3, nós podemos foram os animais expostos à nicotina. Nós tivemos também uma grande quantidade do espaço aéreo alveolar, mas não houve uma redução no número de capilares, não houve uma tanta diminuição neles, né? E nesse gráfico aqui, a gente pode correlacionar que A corresponde à figura do item 1, que foi os animais que foram expostos ao ar ambiente, não teve um grande aumento da contagem de capilares. No item B, nós podemos correlacionar que ele foi exposto à nicotina. Nós temos aqui, não teve um grande aumento assim. E o item C foram os animais que foram expostos ao cigarro eletrônico. Teve uma média de contagem 10. Então, a alternativa que melhor responde a essa correlação que foi para o cigarro, o grupo que foi exposto ao cigarro eletrônico, é a alternativa B. Então, espero que vocês tenham gostado dessa breve aula. Siga nossas redes sociais, acompanhe o nosso Instagram, que é @popmorph. Divulgue e compartilhe o nosso YouTube para que essas aulas possam chegar para outros alunos que vão ser beneficiados, né? Um beijo a todos e até a próxima aula.